tarde a todos, eu sou Daniel Issa, sócio da Pátria Políticas Públicas, uma consultoria de Brasília com presença em São Paulo e em outras cidades. E a gente segue aqui com os nossos debates no 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. O tema agora vai ser Advocacy, caminhos para o fortalecimento e a implementação de políticas públicas. Eu preparei aqui alguns slides para a gente conversar sobre esse tema e logo depois eu vou passar a palavra para os nossos convidados, tá? Bem, quando a gente pensa em advocacy, a gente se pergunta do que se trata, né? Como é que o advocacy pode auxiliar na construção de uma política pública? Bem, essa frase aqui é do nosso CEO da Pátria, ele fala que na democracia, o processo de formação de políticas públicas demanda participação de todos os segmentos da sociedade civil, informação confiável, representação qualificada, transparência e ética. A gente acredita que isso é um conceito bem completo, exatamente pelo fato de trazer essa questão aí da informação qualificada, né? E da informação qualificada e confiável. Então, o advocacy ele acaba qualificando as ações dos grupos de interesse que querem atuar em determinada causa que está sendo debatida ou discutida no âmbito dos poderes públicos, tá? E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue utilizar o advocacy para aprimorar o debate público? Acho que o primeiro ponto de partida para qualquer estratégia de advocacy é você ter o seu pensamento crítico, né? Você se perguntar o que aquele tema que está sendo discutido implica. Por que ele está sendo discutido, por quem que ele está sendo discutido, como é que ele está sendo discutido, né? Isso é um ponto importante para a gente considerar quando a gente for estruturar o advocacy de determinada causa. O advocacy ele serve também como um meio de legitimar a defesa de interesse, né, diretamente para os stakeholders. E por conta disso, você precisa também entender um pouquinho mais quem são essas pessoas que estão discutindo essa política pública. Quem são seus interlocutores, quem são os policy makers, quem são os decision makers daquilo. Entender quais são os posicionamentos dele, até para que você consiga dialogar com eles e às vezes demonstrar um ponto diferente daquela política que está sendo discutida e debatida. Outro ponto essencial é entender os processos, né? Toda política pública ela precisa passar por um processo que se define, quer seja no poder executivo, quer seja no poder legislativo, às vezes até mesmo com a interveniência do poder judiciário, e é essencial que a gente entenda o trâmite disso, o processo disso, tá? Qualquer plano de advocacy, qualquer ação de advocacy, para em seguida a gente defender os interesses por meio de ações diretas na interlocução com esses stakeholders, ela precisa ser estruturada sabendo quais são as regras do jogo, sabendo para onde é que a gente vai ter que envidar esforços na construção desse debate, né? Finalizando agora, para já passar e ouvir aqui os meus colegas, eu trago aqui 4 provocações para a gente pensar, tá? Vamos dizer então que a gente passou por esse primeiro momento de estruturação do advocacy, a gente vai testar isso, né? A gente vai colocar isso na rua, a gente vai ir para o debate público. Uma primeira coisa que a prática nos ensina é que a gente precisa entender que o nosso ambiente, o ambiente que a gente está inserido, ele é maior do que a sala que a gente frequenta. Então, às vezes, a gente fica tão focado debatendo aquela política pública em espaços, em colegiados fechados, e a gente precisa entender que tem uma amplitude muito maior do que aquilo que está sendo discutido especificamente numa sala no Congresso Nacional, numa sala nas esplanadas dos ministérios. Porque cada pessoa que está ali dentro debatendo a política pública carrega o seu background de vida funcional, e a gente precisa entender o que está sendo relacionado ali naquela discussão. Outra brincadeira que eu trago aqui para a gente fazer é como a comunicação, que eu acho que é a parte central do advocacy, né? Você precisa se comunicar com as pessoas. Ela não é arte, né? Ninguém nasce sabendo.
se comunicar muito bem, ainda mais em ambientes que são às vezes tão sérios e tão complexos como de discussão de políticas públicas. Então, comunicar não é arte, é prática, né? É a mesma coisa. Se eu nunca fiz aula de violino, se eu pegar um violino hoje para tocar, eu certamente não vou tirar uma boa música. Então experiência, aplicar, entender quais são os limites, entender como é a melhor forma de se comunicar, porque a construção de política pública ela se dá em cima de consensos e não em cima de dissenso, né? Então a arte de se comunicar também, você só consegue o estado da arte a partir da prática reiterada. Os problemas são muito complexos e a gente, obviamente, eu não posso deixar de destacar que a gente está num evento que trata sobre o câncer, que tem uma complexidade enorme técnica envolvida em qualquer política que vai ser tocada pelo governo público, pelo governo de política pública, discussão de política pública. Então a gente precisa realmente ser criativo nas soluções, né? A gente precisa entender que quando a gente chega numa discussão, já tem gente que está lá há muito tempo discutindo aquilo e talvez todas aquelas abordagens ali sugeridas já foram pensadas, e aí a gente sempre precisa ter um olhar inovador, disruptivo, para realmente conseguir chegar em soluções mais criativas. E por fim, a gente não poderia deixar de falar o tanto que ultimamente essa atividade de advocacy acabou sendo impactada pela realidade da Covid-19, né? Ela acabou catalisando um movimento que já vinha acontecendo num ritmo muito menos acelerado, que era eu coloquei até entre aspas, digitalização do advocacy, mas na pandemia a gente viu tanto que isso ganhou espaço, né? Antigamente a gente fazia vários eventos, reuniões presenciais, conhecia as pessoas pessoalmente, trocava algumas ideias olho no olho, e a pandemia, com todo mundo tendo que ficar em casa, acabou catalisando essa digitalização da atividade. Por um lado foi bom, porque nunca as agendas estiveram tão possíveis de serem realizadas, a gente migra de uma reunião para outra em apenas um clique, em um minuto. Por outro lado, a gente perde um pouco aquela transferência de energia ali presencial, que é essencial para a construção de relacionamento, que também é uma parte importante do advocacy. Tá bom? Para darmos continuidade aqui, eu finalizo aqui a minha apresentação e apresento agora os demais convidados do painel. Bem, agora para darmos continuidades, eu apresento um vídeo enviado pelo Dr. Andrew Spiegel e a doutora Nicole Sheehan, que são da Global Colon Cancer Association. Hello everyone and welcome. My name is Andrew Spiegel and I am the Executive Director of the Global Colon Cancer Association. It is my sincere pleasure to welcome you to, I believe, the 5th time that the Global Colon Cancer Association has been invited to present a panel of important information at this very important international conference. The Global Colon Cancer Association is about to celebrate its 10th year. We're really excited to be back here in Brazil, and I certainly wish we were there in person, and I look forward to being there again next year in person. But as you know, the conference organizers have done a fantastic job in bringing you the greatest information virtually. We're really excited to present a very important topic today in a panel that you're going to hear much more about, and you'll get to meet the president of the Global Colon Cancer Association, Nicole Sheehan, who is going to walk you through our own advocate toolkit. And that advocate toolkit will give all of you the tools that you will need to be the best advocate that you can in your communities. I wanted to spend a minute just to tell you a little bit about the Global Colon Cancer Association. As I said, we've been around almost a decade, and we advocate all across the globe for patient-centered policies, especially for colorectal cancer patients. We have presented all around the world, including numerous times in Brazil and all across Latin America. And we are once again very excited to bring you top quality information so that you will be able to help all the people that you serve. We also have a number of other programs. Go to our website, which is global, globalcca.org. And on there, you will be able to learn all about our members. And if any of you are interested
in creating a colorectal cancer organization in your community, or if you already know of one that exists that would like to join our international efforts, certainly reach out to the Global Colon Cancer Association. We would love to hear from you, and we can help you accomplish your local mission as we accomplish our mission. One of the signature programs you'll find online is our conference. Last year, we had over 50 presentations around colon cancer and many other topics for cancer in general. So all of our information is not specific to colon cancer, or most of it. Most of it, like our advocate toolkit, which will be presented today, is also transferable to multiple diseases and not even just cancer. You can also check out our Know Your Biomarker program, because we know cancer patients knowing their biomarker status is more important than ever. And we have a dedicated website to that called knowyourbiomarker.org. All of that can be found on our main website. You will see that we are leaders around the world in advocacy, and we have led many events, including a number here in Brazil on biosimilars, making sure that patients have access to safe and quality medicines and making sure the patient voice is always represented. You can learn much more about the Global Colon Cancer Association by checking out our website at globalcca.org. I wanted to just take a minute to introduce ourselves and to thank the conference organizers for once again inviting us to participate in this very important event, and also for helping us get this top quality panel together. You're going to hear so many stories today, success stories of how patient advocates like you have changed their communities and are changing the world all over the place. So look forward to your participation today. We hope you find this information very valuable, and we look forward to seeing you in person next year. Have a safe and good conference, everyone. Obrigado. Welcome to the Global Colon Cancer Association's presentation on our Patient Advocate Toolkit. My name is Nicole Sheehan, and I am the president of the Global Colon Cancer Association. The Global Colon Cancer Association is proud of our 50-plus patient advocacy organization members. Our members represent millions of patients, survivors, caregivers, as well as individuals in need of colorectal cancer screening. If you are involved with a patient advocacy organization dedicated either entirely or in part to the disease of colorectal cancer, also known as bowel cancer, but are not yet partnering with the Global Colon Cancer Association, please reach out to us. You can contact us online at www.globalcca.org or email us at info@globalcca.org. Or on social media, our handle is @GlobalCRC. Our member organizations represent 33 countries. Our goal is to partner with all existing colorectal cancer organizations, or if there is no existing colorectal cancer organization in your country, contact us so that we can help you locate organizations that may be an opportunity to partner with. Or perhaps it is important that you would establish your own nonprofit if no organization exists to fill this need. Some of the organizations here focus on specific areas of colorectal cancer. For instance, early age onset colorectal cancer, or Lynch syndrome, a hereditary condition that drastically increases your risk of developing colorectal cancer as well as other cancers. Now, onto the toolkit. You can access the toolkit by visiting www.globalcca.org/toolkit. Or from the homepage, you can click the toolkit link in the top navigation. If you are interested in receiving a copy of the toolkit, please reach out. If you have an upcoming strategy session or board meeting, this could be a great opportunity to pause and do a check-in on how your organization is structured, and if there are opportunities to add to your strategic plan or build one if one does not already exist. For those interested in starting a new organization, this toolkit should serve as a guide and workbook to ensure that you are building a strong organization with support systems in place to ensure that you are able to fulfill your mission. Prior to establishing a nonprofit organization,
it is important to research and see if another organization is already in existence in your community. Partnering with an existing nonprofit can save resources and is a great way to further your impact. It can be incredibly rewarding to establish and run a nonprofit. The Raymond Foundation, as shown here, is an organization that Martha Raymond founded in memory of her parents, who both sadly passed away from colorectal cancer. Martha works with many organizations, including the Global Colon Cancer Association, and has saved countless lives through her efforts. For many in the nonprofit world, individuals dedicate their careers or volunteer their time to honor a loved one that we have lost or to prevent others from going through what they went through as a cancer patient or as a caregiver. Colorectal cancer is a disease that we know through screening, early detection, and education, we can save lives. Through advances in science, in biomarker testing, patients who previously would have no hope for beating this disease are finding that through precision or personalized medicine that they are thriving and living with cancer, or in some cases, living NED, no evidence of disease. However, it can also be frustrating and stressful, particularly in securing funding or making sure you have the resources you need to focus on your mission, as well as the staff or volunteers with the right expertise to be successful. That's why we encourage a lot of research and planning before establishing a nonprofit. The National Center on Charitable Statistics reveals that nearly 30% of nonprofits fail to exist after 10 years. The number one reason for a nonprofit needing to shut their doors really comes down to planning, which also includes planning for the unknown, such as COVID-19. Many organizations struggle with what the appropriate amount of money is to be in their endowment or a reserve fund. For organizations that are breaking even each year, we encourage you to discuss with your board of directors the benefits of planning for times such as these, where funding can be scarce, while the need for services has never been greater. In this section of the toolkit, you'll find information about the fundamentals of patient advocacy organizations. This includes what leadership boards and committees are needed. Typically, a patient advocacy organization will have a board of directors, a medical scientific advisory board, and a patient and caregiver advisory board. It is important to have a diverse group of individuals on each of your boards. Seek out individuals who are experts in their area of business, whether that is finance, marketing and communications, fundraising, or operations. Whatever it may be, your organization will find value and need people who bring a strong background in these areas to be successful. Committees are an important aspect to fulfilling your mission. Sometimes committee members are also board members. Other organizations will establish individuals to be part of a committee, but not a board of directors, which can be a large commitment, both financially and the time that would be needed to dedicate to the organization. Committees can be a great way to introduce people with specific expertise and get more involved with your organization, and possibly join the board of directors in the future. As you build your board and committees, ensure that patients, caregivers, medical providers, government officials, and advocates are invited to the table. Ask your patient and caregiver community what areas of expertise could they offer as a volunteer. You could have a patient who also represents a caregiver experience or fills a fundraising or operations role. This section of the toolkit helps identify priorities in the areas of fundraising, marketing, and communications. For established organizations, this could be a great exercise to do with your coworkers. Each person to fill out the toolkit and then come together and see where answers are similar or where do they not align. Some examples of questions in the fundamentals section include, for the areas of marketing and communications,
What are the key talking points about your organization that you want to use when speaking to the media? Who from your organization is authorized to speak on behalf of the organization? Organizations may identify staff or board members with a particular expertise to speak to the media or on behalf of the organization only on specific topics. This can be particularly beneficial when it comes to a highly technical issue. Other questions include, does our media kit need updating? Or do we have a media kit? Being prepared, particularly around Colorectal Cancer Awareness Month, which is celebrated in various months across the world, can be a deciding factor for a media outlet featuring your organization and the cause. The toolkit goes through what a media kit should include. Securing funding is a key function of a nonprofit to ensure that they can carry out their strategic plan. The fundraising section of the toolkit covers the different types of funding opportunities and highlights the importance of having a diverse set of donors, both from the types of donors but also the size of donations. The type of donors could be individuals, corporations, foundations, and even government. But for the size of donations, those individuals who may give $5 each month through workplace giving, those are critical individuals and a very important part of your funding. These are also some of your best prospects for an estate gift, where an individual will name your nonprofit in their will. Section 2 of the toolkit focuses on collaborating with stakeholders. Again, planning is key. While saying yes to every partnership opportunity that comes your way is tempting, ensuring your organization has the resources to be a successful partnership is important. Different types of partnerships include patient organizations, healthcare professional associations, government bodies and elected officials, industry, and foundations. Partnerships can help your organization reach an audience you otherwise would not have access to. It can take years to build a successful relationship with a partner, so by connecting with another organization and joining their efforts on a specific initiative, it can help your organization meet its predetermined goals in a shorter period of time. This image is from an event at the ASCO annual meeting. ASCO is the American Society for Clinical Oncology, and this is where the GI Cancers Alliance partnered with ASCO and convened a panel. This section of the toolkit features worksheets on partnerships. Utilizing the toolkit, you can walk through the steps of an existing partnership or a prospect that you are looking to partner with. Some of the questions we encourage nonprofits to ask themselves regarding existing or future partnerships include: who are potential partners for this project? Are other organizations currently addressing this issue? And if so, is this an opportunity to partner with another group and work together? Or what type of agreement will be needed to ensure that the partnership stays on track and that both your organization and the partner company or organization is held accountable and committed to the project? How will we know we were successful? How will we measure our impact? Can local or national government help accomplish our goals? And if so, what would their role be? This has been a brief overview of the toolkit. We encourage you to download the toolkit, and for those that are just starting out and forming an organization, use this resource to ensure you are building a strong foundation. For established organizations, this toolkit can be a great check-in on ensuring that stakeholders such as board members, committee members, and the community you serve and your staff are in alignment on these critical areas. We welcome your feedback on the toolkit. If the toolkit is a resource that you would find valuable to be translated into your country's primary language, please let us know. Our goal is to provide tools and resources that support your efforts in all aspects of colorectal cancer, whether it be awareness, screening, early detection, clinical trials, biomarkers, or advocacy. Together we can make a difference for the future of this disease and prevent the deaths of so many individuals. Thank you for your time, and please reach out to me with any questions or feedback. You can contact me at Nicole
at globalcca.org. Thanks so much. Obrigado, doutores. Agora eu passo a palavra para o Dr. Sandro Martins. Ele é oncologista clínico e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde na Fiocruz Brasília. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação participar de mais um congresso Todos Juntos contra o Câncer, mais uma vez no formato digital, dado que as condições nos exigem esse tipo de cuidado. E de uma perspectiva da academia, eu gostaria talvez de colocar que o ponto de encontro, o denominador comum entre as ações de advocacy em oncologia e os pesquisadores e especialistas que atuam nessa área é o interesse comum em diminuir a carga sanitária que o câncer promove na sociedade brasileira. Eu acho que esse é um objetivo comum, que comungam todos os que participam de ações de advocacy, e há dois caminhos bastante promissores e profícuos para se lograr esse tipo de alcance. Um é, evidentemente, que contribuir para aprimorar o nosso sistema de saúde. Isso implica em conhecer o funcionamento do sistema de saúde em que nós estamos inseridos, saúde pública, saúde privada, em todos os seus determinantes e condicionantes, e contribuir para o debate de soluções que possam ser, eu não usaria o termo disruptivo, mas poderiam ser avanços em relação ao que temos hoje. Eu não digo disruptivo porque os processos no sistema de saúde normalmente são consolidados com experiências que necessitam se acumular e se demonstrar válidas em diversos cenários para que possam ser efetivamente implantadas. E o segundo aspecto pelo qual os movimentos de advocacy importam nesse objetivo comum de controle do câncer seria auxiliar na ampliação da base de conhecimento a respeito da doença. Então, aqueles que se dedicam à pesquisa em oncologia se beneficiam muito da participação, da colaboração de grupos de advocacy na tradução das informações novas que são geradas para a sociedade, assim como no esforço comum em favorecer o recrutamento, por exemplo, de pacientes para participação em estudos clínicos. Então, desmistificar essa informação que é extremamente técnica e comunicá-la de maneira clara à sociedade, eu acho que é um papel de mediação muito importante que as organizações que se dedicam à advocacy têm como parte do escopo de sua atuação. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de estar nessa mesa, que a gente seguramente vou, mais uma vez, aprender bastante com os colegas que estão aqui reunidos nessa ocasião. Obrigado, doutor Sandro. Agora eu passo a palavra para a doutora Patrícia Sampaio Chuiri, médica de família e comunidade, professora do curso de medicina da Faculdade de Ciências da Saúde Albert Einstein e coordenadora do projeto Cuida APS, do Hospital Alemão Oswald Cruz, no PROAD, Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos e a todas aqui. É um prazer estar mais uma vez na mesa do hoje, né, 8º Congresso do Movimento Todos Juntos como Câncer, e para debater um tema tão importante que a gente tão importante para o avanço, qualificação das políticas públicas, fortalecimento do SUS, como o advocacy. Então é um prazer estar aqui com vocês. Estou bastante curiosa para ouvir a apresentação dos colegas que atuam no campo da advocacy, para a gente poder fazer o debate ao final. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a doutora Regina Próspero, que é secretária de Saúde de Itápolis, em São Paulo, e presidente do Instituto Vidas Raras e Abramps. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz em ter sido convidada pela minha amiga Merula a estar aqui
né? Eu estou com o TJCC desde o primeiro ano, venho de uma entidade de doenças raras, o que é totalmente fora do padrão, né, do câncer, e muita gente até nos perguntavam lá atrás, quando no início nós aderimos a esse importante evento, o porquê da associação estar junto no TJCC se nós trabalhávamos com doenças raras. E assim, existe muito câncer raro e a roda ela não precisa ser reinventada. Muito do que as associações de pacientes de doenças raras fizeram até hoje vieram baseadas em todo o trabalho já preconizado de advocacy com o pessoal de câncer, né, que são entidades muito mais antigas. Não estou mais como presidente do Instituto Vidas Raras, nem da Abramps, até porque a minha opção desde janeiro foi advogar de outra forma para as pessoas com doenças raras, que foi na gestão pública. Eu fui convidada a ser secretária de saúde do município de Itápolis, em São Paulo, é uma cidade de 43 mil habitantes, e eu fiquei muito feliz em poder trazer toda a experiência que eu tinha para cuidar de pessoas, para poder ajudar a cuidar de outras pessoas também, num rol de doenças que são muito maiores que a gestão pública. E até eu não sabia o que era advocacy, tá, gente? Até que um dia eu escutei a palavra e fui ver o que era o tal da advocacy, e de repente eu vi que tudo aquilo que eu já fazia há tantos anos, sem saber o nome, era o advocacy. E não tem coisa melhor do que a gente poder advogar em prol do outro, que sofre também do mesmo mal que nós. E assim como a doutora Patrícia, eu também estou muito ansiosa para poder ouvir a todos e aprender mais um pouquinho nesse encontro que é muito relevante para nós. Muito obrigada. Obrigado, doutora Regina. Agora eu chamo aqui, passo a palavra para a doutora Marília Sobral Albiero. Ela é engenheira química formada pela UFS e coordenadora do programa da ACT para a promoção de políticas que promovam alimentação adequada e capacitações da advocacy. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. É um imenso prazer também estar aqui nesse painel sobre o advocacy, 8º Congresso TJCC. A ACT também está presente desde o início. A ACT, junto com outros parceiros, atua no movimento, né, no GT de prevenção, porque a nossa atuação desde a nossa origem, né, a CT está completando 15 anos, é muito na promoção das políticas públicas que mitiguem fatores de risco para as doenças crônicas, né, tabagismo, má alimentação, sedentarismo, uso abusivo do álcool, e sempre o modelo de atuação da ACT nasce com a questão de fazer o advocacy, né? Então, o advocacy é muito nesse sentido de conjunto de soluções estratégicas, ações estratégicas da sociedade civil que, em prol de um interesse comum, ela vai atuar para fazer o uso através de vários mecanismos, o avanço de uma política pública. E eu posso também trazer aqui um conceito de advocacy, que posso dizer até que é um slogan dentro, mas que é muito importante, que a gente fala que o advocacy é a arte de transformar o impossível em inevitável. Ou seja, alguns assuntos que na sociedade aparentemente podem estar sendo impossíveis que vão ser avançados, por exemplo, no caso do tabagismo, imagina quantos anos atrás, quem podia imaginar que poderia se proibir fumar em lugares fechados, se tornam assuntos inevitáveis. A gente não consegue imaginar nenhuma outra grande transformação da sociedade que não tenha passado por um grande movimento de sociedade civil. Nenhuma. Se você olha a história passada, né, o direito do voto feminino, a própria libertação da escravatura, foi sempre a sociedade que se mobilizou para promover um avanço. E isso a gente tem que trazer muito, principalmente, eu acho que um pouco da minha fala que eu queria trazer era esse conceito do advocacy para os nossos temas no nosso tempo atual. É muito importante, né, exercer a cidadania, a democracia, muito além do voto. Né, o advocacy, ele se torna esse instrumental para que a gente traga, por exemplo, a questão de participação no processo político de uma forma mais cotidiana. E assim, muito mais até do que a gente, nesse momento, evitar realmente provocar avanços nas políticas públicas, né, promover a saúde,
principalmente às vezes evitar retrocessos. Então a participação da sociedade civil é muito importante para evitar que conquistas que já foram levadas pela própria sociedade, ela precisa estar atenta, porque existe um conjunto muito grande de arenas possíveis que você possa atuar, seja no legislativo, executivo, judiciário. E eu queria trazer hoje também um grande desafio. Uma das questões realmente, eu acho que muito importante para a gente fazer, a gente está falando de saúde pública, é que um tema ele esteja dentro de um debate nacional. Então, com a pandemia, realmente, o tema da saúde, ele toma o coração das discussões na mídia, na política, na sociedade. Esse foi o lado positivo. Mas qual foi o lado negativo? A gente está vivendo um momento de muita preocupação. Boas recomendações da prática de advocacy, elas são baseadas através de evidências científicas. E nunca a gente teve realmente a ciência sendo questionada, sendo debatida. A gente trabalha muito com as questões de tabagismo. A gente ainda tem que se debruçar muito tempo para mostrar o quanto o tabagismo causa mal, assuntos que já eram passados. Então, as evidências científicas, elas se tornam hoje em dia muito mais questionadas. Isso é um ponto de alerta. O outro ponto que eu queria chamar a atenção muito é a parte da comunicação. O Daniel trouxe assim, grandes desafios, né? O advocacy, ele envolve muito essa questão da participação da sociedade civil, porque são temas complexos, são temas que realmente o poder público ele não é capaz de dar conta. Precisa ter vários atores se debruçando sobre isso e debatendo. Mas eu queria trazer um outro grande desafio dos temas atuais. A comunicação, como ele mesmo, o Daniel colocou, a gente está uma digitalização nos meios de comunicação. Mas mais que isso, a gente está perdendo a nossa capacidade de se comunicar. Aí eu falo que quando isso é um conselho para quem faz advocacy, a gente entender muito bem os parceiros, os atores com quem a gente fala. A gente precisa entender as motivações das pessoas, como ela se comunica, o que ela tem de influência, o que ela fala sobre o tema. Principalmente para os nossos parceiros, a gente precisa focar nas convergências e não nas divergências. Então, um olhar mais atento sobre as comunicação é um olhar nesse momento de excesso de informação, de excesso de notícias falsas que são colocadas, a gente tem que ter esse cuidado. E eu queria terminar a minha fala sempre colocando também, eu acho que talvez um ponto central do advocacy nesse momento. No fundo, toda a estratégia ela tem que ser pensada, parcerias têm que ser feitas, mas a gente nunca pode esquecer que no coração de tudo isso, o interesse público, o interesse coletivo, o interesse da sociedade, ele tem que estar acima de qualquer interesse individual, interesse privado. E aí eu queria terminar aí, eu agradeço aí e também bem ansiosa para ouvir meus colegas. Obrigado, Marília. Agora eu passo a palavra para a doutora Nayara Landim. Ela é Relações Institucionais e Governamentais do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Boa tarde a todos. Hoje eu vou contar um pouco como o trabalho em rede pode ser um dos caminhos para o fortalecimento e implementação das políticas públicas. Tendo em vista que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que 685 mil novos casos de câncer são previstos para 2021, segundo a estimativa do INCA, e que o Observatório de Oncologia já constatou que 10% dos municípios brasileiros o câncer é a principal causa de morte e que em 2029 ele será a principal causa de morte em todo o país. Urge a necessidade de unirmos esforços para aprimorar a atenção oncológica. Foi pensando nisso que a Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, lançou em 2014 o movimento Todos Juntos contra o Câncer, junto com outras instituições do setor. Hoje já somos mais de 200 organizações entre entidades médicas, associações de pacientes, institutos de ensino e pesquisa, profissionais de saúde, comprometidos em garantir o direito de acesso universal e igualitário à saúde. Como o movimento, seu principal documento é fundamentado na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, que tem as mesmas diretrizes da nossa Declaração para a Melhoria da Atenção Oncológica no país. Ela mapeia
a situação atual da oncologia, seus principais gargalos e propostas construídas para que, se efetivadas, alcancem um alto impacto na atenção oncológica a curto, médio e longo prazo. Nós temos várias estratégias para a transformação social, incluindo o Congresso Todos Juntos contra o Câncer e a própria estrutura do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Nosso conselho estratégico é constituído pelos principais especialistas de oncologia que, além de terem um diálogo aberto, constroem um assessoramento para o movimento nas políticas de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos para o câncer no país. Nosso comitê consultivo é constituído pelos grupos de trabalho com diversos temas relacionados à mudança do cenário oncológico. Eles criam juntos projetos de políticas públicas e advocacy para alcançar essas mudanças necessárias. Essas são algumas das organizações que fazem parte. A assessoria fica a cargo da Abrale, a mentoria da nossa autoadministração. E o TJCC, como é um movimento político, sua execução é liderada pelo time de advocacy e políticas públicas. O movimento Todos Juntos contra o Câncer segue monitorando o cenário da assistência oncológica para que a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer seja cumprida por meio das propostas estabelecidas na Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer no país. Quer fazer parte do maior movimento de oncologia do país? Passa no nosso stand e entre em contato conosco. Tem uma antiga provérbio africano que diz assim: quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vamos juntos. Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Bem, eu estou com um time aqui de peso para a gente falar sobre advocacy na área de saúde. Eu preparei algumas perguntas, mas antes eu queria agradecer aqui por todas as manifestações, eu acho que foram super importantes. E essa é uma área, o setor de saúde, quando a gente pensa em advocacy do setor de saúde, a gente pensa realmente numa área que é referência, né? Assim, cada vez que a gente vai trabalhar sobre uma causa na área de saúde, a gente praticamente vira um especialista naquela determinada doença, na determinada área terapêutica. Eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com isso. Não tenho formação na área, mas aprendi demais e eu vejo, até por não ter formação na área, o quanto que os gestores públicos precisam disso, né? Os gestores públicos, eles precisam ser qualificados, eles precisam entender desse mundo que é a saúde. Óbvio que a gente tem alguns senadores, deputados, que são da área são médicos, são da área de saúde, mas como a gente bem sabe, a saúde é um mundo, então ele tem uma especialização que não, às vezes não tangencia uma política, por exemplo, para o câncer. Então eu fico sempre muito feliz porque o debate é sempre muito rico, tá? E a minha primeira pergunta então vai para a Nayara. Nayara, de que maneira a sociedade civil pode incidir nas políticas públicas? Como o movimento TJCC tem se mobilizado para influenciar as políticas de saúde e aprimorar a atenção oncológica? Você pode compartilhar com a gente qual a sua experiência sobre isso? Claro, Daniel. Olha, fazemos isso de várias formas. Em geral, a gente percebe que unir esforços são muito importantes para que as ações ganhem força e sejam mais efetivas, porque assim a gente compartilha conhecimentos. Uma boa análise de cenário é primordial para começar esse planejamento de advocacy, e para isso o levantamento de dados é muito importante, por isso que a gente tem a plataforma online de consolidação de dados abertos, que é o Observatório de Oncologia, e através dele a gente realiza vários estudos em parceria com membros do TJCC e também com grupos de trabalho. Com a pandemia, a gente teve uma piora do cenário, tanto do diagnóstico, tanto do tratamento do câncer, e percebemos que se a gente não enfrentasse esse problema de saúde pública, a oncologia ia ter cada vez uma piora. Então, nos unimos com outras 5 redes de colaboração e fizemos uma carta aberta com recomendações emergenciais para o governo. Entre elas, nós pedimos que os pacientes oncológicos fossem incluídos no grupo prioritário para a vacina e também que criasse um grupo de trabalho de especialistas.
essa ação teve vários desdobramentos e apoios. Nós, em 2 dias, recebemos mais de 200 organizações da sociedade civil que assinaram a carta, além de 2 frentes parlamentares, a da saúde e a em prol da luta contra o câncer. Nós enviamos essa carta aberta para o presidente, o ministro da Saúde, a Câmara, o Senado, o Ministério Público e a Organização Pan-Americana da Saúde. E com isso, tivemos algumas ações que aconteceram. Dentro do Ministério da Saúde foi criada uma secretaria específica para discutir medidas da Covid-19, deixando o restante da equipe para lidar com as outras patologias. E dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, foram criados 2 grupos de trabalhos, um para discutir os gargalos da oncologia e outro para acompanhar a vacinação da Covid-19. A vacinação da Covid-19 foi incluído nos grupos prioritários alguns dos nossos stakeholders, então indivíduos imunossuprimidos devido a transplantes de órgãos sólidos ou de medula óssea, pacientes oncohematológicos e também pacientes oncológicos que haviam realizado quimioterapia ou radioterapia nos últimos 6 meses. Muito obrigado, Nayara. Importantíssimo que você falou, essa questão de visualizar o cenário, né? Assim, a pandemia impactou a gente de várias formas, inclusive de uma demanda irrepresada de pacientes que não estavam procurando o serviço de saúde em razão, obviamente, da pandemia, mas que deixaram de fazer seu controle, de fazer sua prevenção aí ao longo do ano de 2020 e até de 2021, e a gente tem uma demanda irrepresada que o gestor público precisa olhar para isso agora. Excelente, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Regina. Preparei aqui uma pergunta para a doutora Regina, exatamente para aproveitar o fato da Regina já ter trabalhado tanto na sociedade civil, quando ela foi presidente do Instituto Vidas Raras, e agora ela está do outro lado, agora ela está na gestão pública, né? Então, assim, quais são, eu nunca migrei de um lado, eu tenho muita curiosidade para saber quais são as grandes diferenças. Eu estou sempre do lado de quem está lá demandando, né? Pedindo, pontuando, às vezes reclamando um pouco, e eu queria muito saber como é que é o lado de quem está tendo que fazer toda a gestão pública, com todas as suas dificuldades orçamentárias, e de pessoal, enfim. Fala um pouco para a gente, doutora Regina, quais são as grandes diferenças e quais são os grandes gargalos que hoje você enxerga, por exemplo, dentro da gestão pública? Você sabe que uma das coisas que eu sempre comentava, inclusive quando eu estava em frente a ministros e secretários de saúde, eu falava assim, eu nunca quero estar no seu lugar, porque a escolha sempre é muito difícil. É o dever de dar, mas é o dever também de contemplar a todos de uma mesma forma, sem ter preteridos e sem ter privilegiados. E no fim acabei aceitando esse desafio, até porque eu percebi que eu poderia trazer a experiência que eu tinha tido no campo, né, para um meio onde ninguém praticamente entende o que é uma doença rara, muita gente conhece o que é o câncer, todo mundo tem medo de ter câncer, então se solidariza com uma pessoa com câncer. Mas quando você fala de um outro rol de doenças em que é muito desconhecido, surgem muitas dúvidas. Se realmente aquilo é necessário, como que aquela pessoa vai ficar. E era muito disso que eu escutava de alguns funcionários, alguns servidores do Ministério da Saúde, quando nós íamos lá bater na porta, porque estava faltando remédio, porque o nosso assistido estava sem remédio, porque ele estava evoluindo de uma forma muito negativa com o quadro clínico dele, e eles me perguntavam assim, mas Regina, o que pode acontecer se ele ficar sem remédio? Ele pode ter sequela, ele pode ir a óbito? E aí, quando eu explicava para eles exatamente qual era a evolução daquele quadro e o que poderia acontecer com aquele paciente, o sofrimento que ele ia passar, eu sempre percebi que mudava totalmente a conduta e o direcionamento que aqueles servidores tinham em relação ao processo até de compra, né, para a dispensação do paciente.
E aí, quando eu cheguei aqui na gestão, uma das coisas que eu pedi muito para os funcionários que estão agora sob o meu comando é que eles tivessem bastante empatia com o público, porque a dor de quem está pedindo é imensurável. E muitas vezes o servidor ele não consegue enxergar. Procurei sempre levar esse lado para o servidor e a minha equipe ele é muito assim apta a entender as dificuldades e mudou muito, inclusive, a visão de que eles tinham para muitas coisas. Mas o que se vê é assim: quando você chega no setor em que você tem um certo valor para gastar, com um rol muito grande para gastar aquele valor, você tem que ser muito criterioso, mas você também não pode ser injusto. Você tem que contemplar aqueles que precisam de uma maneira ampla, dentro daquilo que você precisa, mas você também tem que enxugar os gargalos de situações que são totalmente desnecessárias. Então, hoje eu me vejo assim, como aquela que fala, não dá, não pode, mas estou mudando totalmente a visão ali para que se contemple exatamente aquilo que se precisa. Existe muita coisa no poder público em que pode ser cessado, porque, às vezes, a torneira abriu de uma tal forma que criou um vício em que aquilo que não é realmente necessário já está sendo dispensado e às vezes, está tirando exatamente daqueles que precisam. Então, a gente tem que ter um critério muito estabelecido de que você tem que pegar caso por caso, analisar os casos, e você vê o que é realmente necessário e o que é realmente urgente, o que é emergente e o que é eletivo. Tem dado certo, tá? Por enquanto tem dado certo. É óbvio que nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue. Então é assim, é telefonar, pedir um favor aqui, tentar resolver com outro município para ver se a gente consegue dispensar de uma maneira mais rápida, porque a burocracia, quando a gente está do lado de associação e de usuário, a gente não tem noção da burocracia que é um processo de compra, a burocracia que é o processo de formação de um protocolo, a burocracia que é montar um centro de atendimento. Então, eu me deparei com alguns desafios que, de repente, eu fiz assim, nossa, eu fui injusta com tal pessoa quando eu chegava lá e achava que ele não estava fazendo pelo nosso paciente por má vontade. Não, talvez não fosse por má vontade, talvez fosse porque realmente a burocracia impede, mas aí você tem que trabalhar de forma que você consiga diminuir o tempo que a burocracia estabeleceu como uma regra e é muito longa, você tem que diminuir para poder contemplar aqueles que precisam e estavam no meu lugar até há pouco tempo atrás. E ainda estou nesse lugar, né? Porque eu tenho um filho que depende totalmente de entrega de medicamento do SUS, tá? Sem a entrega desse medicamento, meu filho vai a óbito. E, ao mesmo tempo, eu também me vi, em setembro do ano passado, diagnosticada com câncer mega raro, um leiomiosarcoma, em que eu fui totalmente privilegiada em ter o conhecimento rápido daquele câncer e não ter desenvolvido uma metástase que tenha me proporcionado, que me proporcionaria, na verdade, um sofrimento imensurável. Então, hoje, o que eu tenho feito aqui pela minha cidade é tentar diminuir a demanda reprimida da qual a Covid foi responsável, proporcionar para essas mulheres também que elas não tenham um câncer como eu tive, mas que elas tenham um atendimento que eu tive e eu não fui tão danificada na saúde, e fazer com que as políticas públicas, desde a atenção básica até de alta e média complexidade, sejam disponibilizadas para o usuário, para o munícipe, de uma forma como eu, usuária, busquei a vida toda. Ok, doutora Regina, muito obrigado aí pelas suas palavras. Isso me fez pensar como um profissional que pensa em estratégias de advocacy e de defesa de interesse direto,
O tanto que a gente pode incluir, às vezes, alguma perspectiva de avaliação das políticas públicas vigentes, né? Assim, se os recursos são escassos e se a gente tem que fazer escolhas, nada mais justo do que ao também demandar do poder público, oferecer também uma avaliação das políticas públicas vigentes para ver se a gente consegue racionalizar melhor os custos, né? Eu acho que o ambiente deve ser esse, né? De colaborativo, tanto de quem está dentro do governo, como gestor público ali, como a senhora falou, é realmente uma posição difícil, e da quem está desse lado aqui, às vezes tem maior condição de passar um pouco mais de tempo para avaliar a condução de algumas políticas e jogar isso para o debate. Muito obrigado. Agora eu preparei uma pergunta para uma colega também que trabalha muito com advocacy, a doutora Marília. Ela é da ACT, e a ACT tem uma experiência muito grande na formação de redes de parceiros, né? Como a Rede de Promoção à Saúde e a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Marília, você poderia compartilhar qual o papel e importância, boas práticas e também os desafios das coalizões para as políticas de promoção à saúde? Nossa, muito obrigada, Daniel, por essa pergunta. É sempre um prazer falar, porque a formação de rede, parceiros, coalizões é uma das rotas estratégicas usadas pela organização, e eu não consigo imaginar, acho que praticamente nenhuma grande atividade, ou praticamente toda a totalidade de nossas atividades do dia a dia é envolvido com parceiros, né? Nunca é uma atividade única, né? E você pergunta isso por quê? Eu acho que na era foi brilhante, trouxe um provérbio também que a gente usa bastante, que quando está junto a gente vai muito mais longe. E você também colocou a complexidade dos problemas, são muito grandes. Existe dentro, por exemplo, na alimentação, que a gente atua numa coalizão bastante grande, são 10 macrotemas, e desses temas existem tantas especificidades que, se a gente não estivesse trabalhando com outros parceiros de outros setores, de outras formações, a gente não conseguiria assim, avançar. E, além de tudo, pensar também que hoje o advocacy, acho que como eu coloquei na minha primeira fala, você tem um conjunto muito grande de arenas. Então, você imagina você sozinho, protagonista de um tema complexo, estando em vários lugares, e essas arenas não são mais locais, elas são globais. Então, a saúde pública, hoje em dia, tem muitas discussões nas arenas da própria OMS e tudo que tem que estar acompanhando. Imagine se você não tivesse essa rede de parceiros para colocar. E para falar um pouco assim de arranjos, de parcerias, eu queria trazer 2 casos um pouco diferentes, assim, né? A gente tem 2 grandes redes que você até colocou, a Rede Promoção da Saúde e a da Aliança para Alimentação Adequada e Saudável. Elas nascem em momentos diferentes. O bom que dessas redes a gente conseguia, agora virtualmente, mas a gente consegue uma vez por ano reunir toda essa rede. Era uma experiência incrível de levar todas, mais ou menos mais de 150 pessoas para dentro do Congresso Nacional, para evocar das pessoas, profissionais de saúde, essa questão de fazer o advocacy, de vencer aquele medo, né, de bater lá na porta do deputado. Então, a gente espera aí com o avanço da vacinação e a gente consiga voltar. Mas eu queria trazer um pouco assim, acho que muito do tabaco, acho que o tabaco só conseguiu evoluir muito porque foi montada uma grande coalizão. E não foi, nesse caso, a sociedade civil pressionando o governo, foi a sociedade civil com agentes do governo, com agências internacionais, como, por exemplo, a OPAS, como as sociedades médicas, que juntas conseguiram fazer com que todas as recomendações da Convenção Quadra fossem implementadas. Então, é uma coisa diferente, aqui é a sociedade civil pressionando o governo. Não, às vezes a gente pode fazer arranjos interessantes com parceiros do governo, a academia, sociedades médicas juntas fazendo. Então, a coalizão muito forte, ela consegue até driblar quando o tema, por exemplo, está assim, ele não está na pauta, ele está querendo não ser prioridade do governo. É como se a coalizão se transformasse num grande empreendedor político. E da aliança eu queria trazer uma outra perspectiva. É um outro pela alimentação. Ali tem uma questão muito grande do local. Então, além da gente ter hoje uma coalizão muito forte nacionalmente, tem núcleos locais. Para quê? Porque as pessoas consigam também, os membros da rede, ter aquele senso de pertencimento. E aí, com isso, elas conseguem protagonizar pautas locais mais próximas, e é isso que você consegue.
Agora, quais são os desafios, né? Porque a gente tem muito em consenso do objetivo final, mas como a gente chega naquele objetivo final, existe uma grande diversidade de pensamentos. A grande sabedoria é como manter uma unidade em plena diversidade. Então, uma das coisas que a gente prioriza muito nas formações de rede e coalizões é ter muito esse espaço de troca, esse espaço de conversa, esse espaço das pessoas poderem realmente colocar as questões que pensam, e por isso a gente faz todo um enfoque muito grande nessa capacidade da pessoa que faz o advocacy. É o que a gente chama de, assim, além do hard skills, de você dar competência técnica, focar muito nas capacidades pessoais e interpessoais. A gente foca muito na capacidade, você sabe muito bem, fazer advocacy é uma questão de longo prazo, é um processo exaustivo que envolve muita negociação, pensamento sistêmico, muita luta, muita resiliência, porque às vezes você dá 2 passos e às vezes volta para trás, e a gente precisa cuidar muito das pessoas que fazem advocacy. E só para finalizar a minha fala, eu acho que muito importante, a gente está no fórum aqui de câncer, as pessoas, é muito bom ouvir casos como esse, que as pessoas que são portadoras das doenças crônicas, elas não sejam só as pessoas que são beneficiadas pelas políticas, mas sim que elas sejam agentes que estejam juntos fazendo a promoção, porque elas que têm de fato a legitimidade, que eu acho que é outro elemento da coalizão que a gente poderia, importante, tem que ser considerado. Obrigado, Marília, sempre muito bom ouvi-la. Agora eu preparei uma pergunta para o Dr. Sandro, tá? Acabou que com a pandemia todo mundo virou um pouco meio especialista em epidemiologia, né? Todo mundo, acho que conseguiu agregar mais conhecimento do que podia imaginar que ia agregar ao longo da vida sobre vírus, capacidade de transmissão, vacina e etc e tal. E aí, dentro desse sentido, doutor Sandro, o que é que você entende que é o papel, qual é o papel e os desafios da ciência nas estratégias de advocacy? E assim, na área de saúde, eu acho que a pandemia acabou trazendo mais luz para isso, né? O tanto que agora dentro do advocacy dessa área de saúde, depois da pandemia, a gente entende, eu pelo menos entendo, mas eu quero ouvir a sua posição, qual é o papel da ciência no advocacy junto aos gestores públicos. Daniel, é um tópico bastante importante a gente entender em que momento que essa pandemia pegou a nossa sociedade, né? Nós viemos aí de uma grande expectativa em torno do uso racional desses meios digitais de comunicação e de relacionamento, com um crescimento da participação do mundo digital no nosso cotidiano. E, infelizmente, nos últimos, provavelmente uns 4, 5 anos, começamos a observar também o fenômeno de que nesses ambientes virtuais, as emoções, os temas pessoais e as opiniões acabaram desafiando os fatos. Isso, nessa transformação da comunicação, onde começou-se a admitir a fluidez de fatos, chegou a pandemia. Nesse momento em que a pós-verdade estava aí dando as caras em diversos aspectos da nossa vida em sociedade. E durante a pandemia, aí juntou provavelmente o desconhecimento, é um tema científico, epidemiologia é um tema científico que provavelmente deveria ficar restrito às discussões aos especialistas, porque em epidemiologia utilizamos muitos termos técnicos que têm um significado diferente do que a acepção pelo senso comum pode compreender. Então, quando a gente fala, por exemplo, em epidemiologia clínica em risco, nós estamos falando em coisas um pouco distintas do que as pessoas, de modo geral, entendem como risco.
E essa assimetria de informações técnicas aplicadas a uma doença trágica e fatal, no momento que o mundo inteiro desconhecia do que se tratava e principalmente não havia uma solução à vista, foi um ambiente fértil para a gente ver a proliferação do Twitter Medical Journal, orientando e disseminando inverdades e por diversas razões. Observar aí vários sites e o próprio Facebook Clinical Journal também, disseminando conhecimentos disseminando falsas interpretações de conhecimentos científicos, retirando afirmações de contexto e dificultando, assim, a comunicação adequada. Isso tudo, evidentemente, que a herança ruim desse momento que a gente está atravessando. A ciência tem, evidentemente, que uma dificuldade de se fazer entender frente à sociedade, e por isso é muito importante o papel de instâncias mediadoras dessa comunicação. E é um dos aspectos em que as ações de advocacy, quando baseadas, lastreadas no conhecimento científico, traduzindo essa informação para a sociedade, prestam um serviço realmente muito importante. Na ciência, com certeza, e no que diz respeito à aplicação dessa ciência para a saúde das pessoas, essa mediação dessa informação de como o sistema de saúde funciona, como o processo saúde-doença se desenrola. Isso tudo favorece a um ambiente seguramente sinérgico, no sentido de aprimorar o acesso e qualificar esse acesso do usuário a serviços de saúde necessários. Eu vi aqui agora o depoimento da Regina, realmente sempre uma percepção que eu também tive quando tive a oportunidade de estar do outro lado e vestindo o chapéu da gestão pública, de que não é simplesmente uma matéria uma questão de saber o que precisa ser feito, de ter o apoio institucional para fazer o que precisa ser feito e de dispor dos recursos necessários para fazer o que precisa ser feito. Às vezes, com esses três elementos, não se consegue avançar em função de um ambiente normativo bastante complexo. Então, voltando aqui à questão da desinformação dos tempos pós-pandemia, eu acredito que sim, que esses avanços em relação à forma com que nós, em sociedade, nos comunicamos, tem ganhos e que serão permanentes após essa pandemia. Todas essas ferramentas de tecnologia de informação que estavam à nossa disposição e desconhecíamos ou usávamos provavelmente muito pouco delas, tivemos uma imersão e nos tornamos usuários mais ou menos capazes em estar presentes em eventos internacionais, nacionais, e compartilhando experiências dessa forma, mas também está consolidada essa situação em que temos uma tarefa muito grande em sociedade de reafirmar a importância de se conhecer, no que diz respeito à saúde, os fatos científicos que estão determinando o ambiente de conhecimento atual sobre os problemas de saúde. E essa tradução desses fatos para a sociedade
precisa sempre de mediadores confiáveis e que sejam informados e que atuem de maneira consistente, apoiando uma formação de um ambiente onde a informação em saúde flui de maneira funcional. Do contrário, a gente vê, infelizmente, situações como a do país mais rico e poderoso do mundo, experimentando uma ascensão de mortes por Covid numa situação de abundância de vacinas, ou seja, uma doença prevenível por imunização, infelizmente levando milhares diariamente à morte por ações que foram tomadas conscientemente, mas lastreadas provavelmente em informações equivocadas. Então, as ações de advocacy, no que diz respeito ao câncer, principalmente, dado a importância inequívoca da doença para a sociedade do mundo inteiro, no Brasil não é diferente, vai ser nos próximos anos, inclusive, conseguir comunicar adequadamente a magnitude dos benefícios que estamos observando com as novas tecnologias e discutir, contribuir para a discussão do valor que essas tecnologias trazem ou não para a sociedade. E sempre com aquela preocupação que Regina já expressou, de que as possibilidades são limitadas, escolhas precisam ser feitas de maneira transparente e responsável por toda a sociedade. E a sociedade bem informada seguramente vai fazer as melhores escolhas. Muito obrigado, doutor Sandro. É engraçado que o senhor falou uma expressão aí que eu sempre penso quando eu estou pensando na estratégia de advocacy, que é a tradução, né? A ciência é muito complexa. E aí eu sempre me coloco como um usuário daquela informação. Então, se eu entendo que não sou da área de saúde, com certeza o meu interlocutor vai entender. Então, é excelente. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente explorar as nossas estratégias de advocacy. Agora vou passar para a doutora Patrícia, fazer uma pergunta para ela aqui, considerando a experiência dela no Ministério da Saúde e os desafios de gestão, né, de saúde de forma coordenada entre os entes da federação. Qual você acha que é o papel das entidades e pessoas que querem fazer advocacy em políticas estruturais? Como, por exemplo, estratégia saúde da família, que é uma política estrutural, versus assuntos pontuais, como, por exemplo, aumento de financiamento. Quais são as diferenças que você enxerga ali nas estratégias de advocacy para políticas mais estruturais e políticas que são mais pontuais, às vezes, para determinada, sei lá, incorporação de uma tecnologia? Refleti bastante sobre a questão que a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso. No meu ponto de vista, não são exatamente diferenças, né, que existiram diferenças de advocacy por esse tipo de coisa. Eu acho que elas se somam, né? Não tem como eu fazer advocacy para incorporação de um medicamento X se eu não tiver, ao mesmo tempo, fazendo advocacy pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, pelo fortalecimento da organização do sistema. Então, na verdade, essas estratégias devem se somar. É importante eu saber, elas devem ser feitas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, e eu entender os espaços de advocacy, né? Então, a gente teve algumas falas aqui na mesa, trazendo os espaços legislativos, as audiências públicas, o lobby que existe no legislativo para ajudar, então, a pressionar o executivo, e um outro espaço que a gente não pode esquecer, que são bastante importantes, são as consultas públicas que o legislativo faz, e também os espaços oficiais de controle social que estão previstos na legislação do SUS, né? Então, os conselhos locais de saúde, regionais, municipais, todo serviço de saúde do SUS deve ter um espaço, né? Então, talvez eu vá fazer uma advocacy mais focada na incorporação do medicamento numa consulta pública da Conitec,
Mas se eu, ao mesmo tempo, não estiver ocupando espaço nos conselhos de saúde, eu não vou estar fortalecendo o SUS, por exemplo. E advocacy para financiamento é uma coisa que não é pontual, Daniel. A gente tem problemas de financiamento do SUS desde que o SUS foi implantado em 88, né? Então, a gente não. Esse é um problema estrutural do SUS, a questão do financiamento. Eu colocaria ele junto com outras questões estruturais, como a estratégia de saúde da família. Eu acho importante lembrar, e hoje a gente tem a impressão que eu tenho é que a gente tem uma cultura do advocacy mais focadas em temas específicos, e eu entendo porque, entre aspas, é um pouco mais concreto de fazer advocacy para temas específicos, né? E por isso a gente tem tradicionalmente o advocacy na área da oncologia, na área de doenças raras, na área de diabetes tipo 1, por exemplo, mas precisa haver uma associação de todas as entidades que congregam pacientes e que trabalham com fatores de risco, como a ACT, por exemplo, para a defesa do SUS, né? É importante a gente lembrar que o SUS ele nasce de um movimento popular, a gente nasce num período que a gente estava revendo, um período de redemocratização do país, e ele só nasce a partir de um apoio popular muito forte. A 8ª conferência só aconteceu com esse apoio popular, mas era todo mundo defendendo o SUS, né? Então, eu acho que todas as organizações que trabalham com advocacy, é importante elas terem esse balanço, né? De defesa do SUS, defesa do financiamento, defesa de uma atenção primária organizada e, ao mesmo tempo, olhar as questões pontuais específicas daquele paciente. O que eu sinto hoje é que a gente está mais avançado, as pessoas estão mais acostumadas a fazer com maior tradição do movimento social hoje, focado para algumas doenças, então HIV, AIDS, oncologia, doenças raras, diabetes, por exemplo, a gente tem um movimento de mães importantes para diabetes tipo 1, mas a gente não vê um movimento similar ou somado a esse para fortalecimento do SUS como um todo. Acho que a pandemia traz uma oportunidade para essa defesa do SUS mais ampla, só espero que a gente não perca essa oportunidade, que a gente possa ter esse olhar. Eu acho que num primeiro momento para esse debate é o que eu queria trazer para vocês. Obrigado, Patrícia. Super boas suas colocações. Você vê como comunicação é prática mesmo, né? Eu falei no sentido do aumento do financiamento específico, mas eu entendo que orçamento saúde é uma coisa muito maior mesmo e estruturante. Mas, eventualmente, as estratégias de advocacy tendem ou vão buscar o aumento do financiamento de determinada área terapêutica. Era nesse sentido que eu estava falando. E aí eu concordo com você, que a gente não precisa olhar especificamente, ou não deveria olhar especificamente para determinada área, mas do orçamento da saúde como um todo. Gente, foi um prazer participar. Infelizmente a gente já vai acabar o nosso painel. Eu só queria agradecer a participação de todas e todos aqui. E muito obrigado.